Milionário se casa com mendiga negra após noiva desaparecer e família fica em choque. O que era para ser o casamento do ano na pequena cidade de São Lourenço virou um pesadelo inacreditável. Eduardo Mendonça, empresário milionário conhecido por transformar fazendas em impérios, estava prestes a subir ao altar com Bruna, sua noiva perfeita. Até que do nada, ela sumiu na véspera da cerimônia, sem nenhum sinal, nenhuma explicação. Só um bilhete amassado no quarto onde ela dormia, com palavras estranhas e um pedido desesperado. A notícia correu rápido e virou murmúrio em cada esquina. Como assim a noiva desaparece na hora que todo o povo da cidade ia celebrar a união do rapaz mais rico da região? O choque não foi só da família Mendonça, que começou a agir na surdina, tentando esconder o escândalo, mas de todos que acompanhavam de perto essa história, te parecia saído de um filme de suspense. E para ninguém suspeitar demais, eis que surge uma reviravolta inimaginável. Eduardo Co. Ninguém entendeu direito o que levou Eduardo a esse compromisso tão brusco. Alguns até cochicham que foi puro desespero para não deixar a cerimônia vazia e a reputação arranhada. A festa, antes com velas douradas e flores delicadas, ganhou um clima pesado assim que Marina entrou na capela. Todos os convidados se entreolhavam. Os sussurros cresciam, como uma onda de tensão no ar. O clima parecia congelado. Cada olhar dizia: como assim? E o que está acontecendo aqui? Eduardo estava pálido, tenso, sem conseguir esconder o turbilhão dentro do peito. Marina, por sua vez, parecia pequena demais para a roupa branca que vestia, o rosto marcando cada ato de coragem e medo. Quando chegou o momento de trocar os votos, o inesperado aconteceu. De repente, Marina cambaleou. O silêncio foi cortado pelo som abafado do corpo caindo no chão da capela, o baque ecoando no peito de todos. Um desmaio no meio da cerimônia? O pânico foi instantâneo. Eduardo se atirou para o lado dela, as mãos tremendo, a garganta presa, sentindo uma coisa nova e inexplicável. Uma urgência ardente de proteger aquela mulher que mal conhecia. Corpos apressados correram para ajudar. O ar parecia pesar ainda mais enquanto a ambulância era chamada e Marina era levada às pressas para o hospital da vila. Eduardo ficou ali, parado, encarando o vazio da capela, sentindo um nó apertar cada músculo do seu corpo. No meio desse caos, uma pergunta ecoava na cabeça de todos. Quem era Marina, afinal? Qual segredo escondia o sumiço de Bruna? E como Eduardo vai lidar com essa vida inesperada que agora cresce diante dele, frágil e incerta? O que começou como um casamento arranjado transformou-se num emaranhado de mistérios, emoções cruas e escolhas que vão mexer com o coração do empresário. E você aí, vai ficar de fora dessa? Não perca o próximo capítulo, porque isso está só começando. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Marina estava estendida no chão, pálida como um fantasma. O alvoroço dentro da capela tomou conta, corações batiam rápido, olhos se arregalavam, e Eduardo parecia perdido em um turbilhão de sentimentos. Ele a pegou nos braços, sentindo o calor do corpo dela que logo parecia esfriar. Uma multidão se formou ao redor, mas tudo o que Eduardo conseguia ver era o rosto delicado de Marina. A ambulância chegou rapidamente e, enquanto a levavam, um jovem se destacou na multidão. Ninguém percebeu seu olhar atento e frio, mas para ele, ela não pode acordar. Não ainda. O pânico se espalhou. Eduardo estava a caminho do hospital, sem saber que algo muito pior estava para acontecer. Ele segurava a mão de Marina, não queria soltá-la. Qualquer sinal de vida era um breve alívio em meio ao caos. Os pensamentos giravam na sua cabeça. O que eu faço agora? O que vou fazer se algo acontecer com ela? E então, enquanto o carro da ambulância zumbia pela estrada, a voz do motorista soou nervosa no rádio. Precisamos de reforços! Estamos a caminho com uma paciente em estado crítico! O que Eduardo não sabia era que ali dentro Marina estava começando a despertar e com ela uma revelação aterradora. No hospital, o clima era de total incerteza. A equipe médica trabalhou rápido, mas o coração de Eduardo acelerava ainda mais. Ele via o movimento frenético, as faces preocupadas dos médicos e enfermeiras. Seu estômago revirava. O que estava acontecendo? O que havia de tão sério? Então, uma enfermeira apareceu com um rosto tenso. Senhor Mendonça, precisamos falar. Ele sentiu o mundo ao seu redor parar. Antes que pudesse protestar, ela prosseguiu. A paciente tem um histórico médico complexo. E há algo que precisamos que você saiba. Ela o levou para um canto isolado, longe dos olhares curiosos. Marina não é quem você pensa que ela é. Há questões profundas sobre sua identidade que não podem ser ignoradas. Suspeitamos que ela tenha um laço com o desaparecimento da sua noiva. Aquelas palavras foram um soco no estômago de Eduardo. O que você quer dizer? Ele sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Como assim? Que ligação? A enfermeira tentava manter a calma, mas a gravidade da situação deixava tudo mais pesado. Precisamos de sua autorização para realizar exames específicos. É sobre a saúde dela e sobre o que pode ter acontecido com Bruna. Eduardo ficou em choque. Como isso era possível? E se Marina tivesse informações que poderiam levar ao desaparecimento da sua noiva? Ele lutou com a ideia. Proteger Marina ou saber a verdade sobre Bruna? O dilema o consumia. Ele se sentia estrangulado pela angústia. Eu preciso dela. Mas e se ela estiver envolvida? Seu coração batia forte. A respiração quase falhava. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o jovem que observou tudo começou a se afastar, com um sorriso maléfico. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem rápida. O jogo começou. Logo tudo vai se revelar. E agora? O que Eduardo faria com essa nova bomba? E Marina, quem realmente era? As perguntas ecoavam, prestes a desvelar um caminho tortuoso que mudaria suas vidas para sempre. E que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Eduardo estava paralisado, o coração batendo de forma descontrolada, enquanto a enfermeira falava. O que você quer dizer? Ele repetia, tentando processar a avalanche de informações. Marina não é quem você pensa que ela é. Precisamos urgentemente saber se você aceita os exames. Enquanto isso, na sala de emergência, uma agitação crescia. Médicos se movimentavam como se a própria vida de Marina estivesse em jogo. O olhar de Eduardo se perdia em um turbilhão de dúvidas.
mas a necessidade de proteção por aquela mulher que tinha apenas conhecido na véspera do casamento falava mais alto. Ele respirou fundo e balançou a cabeça. Sim, façam o que for preciso. A enfermeira se afastou para convocar os médicos, mas antes que pudesse sair, uma luz ofuscante invadiu o corredor. As portas da sala de emergência se abriram abruptamente e um médico gritou para todos se afastarem. Estamos tendo um colapso no sistema. Precisamos de mais pessoal aqui. Eduardo sentiu seu coração acelerar ainda mais. Uma sensação de desespero e impotência o dominava. Enquanto isso, um homem encapuzado apareceu aos fundos do corredor. Ele se movia com certa cautela, e a expressão em seu rosto era de pura frieza. Ninguém parecia notar sua presença conforme ele se aproximava da recepção. Foi então que a gritaria aumentou. Um grito ecoou pela sala de espera. Era a enfermeira que havia falado com Eduardo. Ele está aqui! Ele está aqui! As palavras saíram de sua boca em um sussurro angustiante. Eduardo virou-se a tempo de ver o homem encapuzado arrancar a máscara do rosto e exibir um sorriso perverso. Surpresa! Eu não esperava ter que me apresentar tão cedo, Eduardo. O homem era ninguém menos que Bruno, o irmão de Bruna que havia desaparecido. A revelação deixou um nó no estômago de todos que estavam ali. Imediatamente, o ambiente tornou-se pesado. Eduardo se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. Todas as peças que até então não se encaixavam começavam a tomar forma. Ele sempre soube que havia algo que não fazia sentido. O ódio de Bruno pela família Mendonça. E agora, a conexão com o desaparecimento da noiva. Você não pode estar aqui, Eduardo gritou, tentando manter a calma, mas o medo crescia como um monstro dentro dele. O que você fez com minha noiva? Com Bruna? Oh, você vai ficar surpreso. O tom sarcástico fez o sangue de Eduardo ferver. Mas não é sobre ela que quero falar. É sobre Marina! Bruno olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Um brilho de malícia refletido neles. Ela não é apenas uma mendiga. Ela é parte de algo muito maior. Um plano que envolve você, sua família e, claro, nós dois. Nesse instante, Eduardo ficou paralisado. As palavras de Bruno ecoaram em sua mente. O que ele queria dizer com parte de um plano? E mais importante, que segredo havia nessa mulher? Que ele estava começando a se importar. A enfermeira, visivelmente abalada, gritou para os seguranças. Chame a segurança! Ele não pode ficar aqui! Eduardo mal ouviu. Tudo que lhe ocupava a mente era a visão de Marina, desacordada dentro da sala de emergência, e a revelação de que ela estava ligada ao seu pesadelo. Bruno, percebendo a confusão que causava, deu um passo à frente. Já que estamos todos aqui, tenho uma proposta, Eduardo. Vamos fazer um jogo. Você quer saber a verdade sobre Bruna e Marina? Então prepare-se. O que você fará a seguir? Ele falou, o sorriso macabro mais largo. Não faça nada com Marina. Seu passado e o que realmente acontecera com Bruna estavam prestes a se entrelaçar de forma perigosamente inesperada. O que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar, e o relógio estava correndo. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Bruno, o irmão de Bruna. O que ele queria dizer? Um plano? A tensão no ar cresceu e cada músculo de seu corpo pulsava com raiva e confusão. Você tá louco?
O que você quer de mim? O desespero se misturava com a indignação, um veneno que corroía sua determinação. Bruno cruzou os braços, um sorriso cínico dançando em seus lábios. Este jogo que você não pediu é a única maneira de você descobrir a verdade. Você quer saber o que aconteceu com sua noiva? Tu quer proteger a mendiga que você acabou de conhecer. Ele gesticulou para o corredor, onde Marina ainda lutava pela vida, levando Eduardo a um estado de apatia e desconforto. Pare com isso! Não vou deixar você tocar nela! Eduardo gritou, mas Bruno apenas riu, o som ecoando como um trovão nos... Marina tem informações? Informações que vão mudar tudo! Ele riu novamente. Um riso estrangulado, que parecia deixar um gosto amargo na boca de todos. Hotéis e festas elegantemente decoradas não eram nada em comparação com esse jogo. Eduardo começou a sentir um nó na garganta. Como era possível que uma mulher como Marina tivesse algum tipo de envolvimento no sumiço de Bruna? Não, não pode ser verdade. A negação chicoteou suas palavras. Ele não queria acreditar, mas a dúvida criçava sua mente como uma serpente. O clima se tornava sufocante e Bruno aproveitava-se daquela fraqueza. Logo você verá. Mas é preciso que você faça uma escolha agora. O que prefere saber? A verdade que pode destruir sua nova esposa antes mesmo de você realmente provar o que é ter um casamento. O que aconteceu com Bruna? As palavras dele eram como balas disparadas para o coração de Eduardo. Ao fundo, mais barulho. A porta da sala de emergência se abriu e médicos e enfermeiras correram para lá. A situação se intensificando. Eduardo ficou em choque. O coração batia forte e, de repente, um grito. Ela está acordando! Marina! A voz ecoou, cortando toda a tensão como um fio de luz ao amanhecer. Todos se viraram e a expressão em seu rosto quando abriu os olhos era de confusão. Mas algo mais estava lá, um lampejo de reconhecimento. Eduardo. Seu nome caiu como uma gota de água em uma superfície tranquila, mas Eduardo mal teve tempo de processar. Bruno avançou em passo e sua presença era como uma sombra. Marina, você sabe o que precisa fazer. Diga a ele! Diga a verdade agora! Marina virou a cabeça, os olhos nebulosos. Bruno, não faça isso! A súplica desesperada na voz dela ecoou no peito de Eduardo. O que estava acontecendo? O que Marina sabia? Um silêncio mortal pairou. Os rostos se viraram aterrorizados enquanto Eduardo se virou para Marina. Você conhece Bruna? O que está acontecendo aqui? As palavras saíam entrecortadas, cada sílaba carregada de medo e urgência. Então, uma mudança. O corpo de Marina começou a tremer, seu rosto contorcido em dor. Eduardo, não posso! A agonia no olhar dela era palpável. Eduardo se sentia paralisado, como se cada opção se tornasse uma escolha fatídica. A tensão agora era insuportável. Bruno estava mais perto, puxando na direção dela. Se você não falar, Marina, suas chances ficarão tão escassas quanto a verdade. E então, tudo desabou. Marina sussurrou algo que congelou o ar. Bruno, eu sou. O quarto pareceu girar. O choque na sala era palpável. Cada respiração entrava e saía em ritmo desesperado. Eduardo queria ouvir a continuação, mas a porta se abriu e a enfermeira gritou. Não! O que você está fazendo? A sala precisa de silêncio! Mas não havia como voltar atrás. O que Marina ia revelar?
o que realmente estava acontecendo. Nesse momento, Eduardo soube que tudo tinha mudado. E com isso, a realidade do seu mundo desmoronava ao seu redor, deixando apenas uma pergunta ecoando em sua mente: quem realmente eu tinha casado? Enquanto as palavras hesitantes de Marina flutuavam no ar, todos na sala sentiram o peso do momento. Bruno, eu sou, mas o que ela ia dizer ficou preso na garganta, como se uma sombra tivesse cruzado sua mente. Então, antes que pudesse completar a frase, a porta se abriu com estrondo e um grupo de médicos entrou apressado, prontos para agir. Ajoelhem-se, estamos em uma emergência. Eduardo lutava contra a confusão. O que Marina estava prestes a dizer era crucial, mas agora o caos estava de volta. Ele sentiu seu coração pulsar no ouvido, enquanto os médicos cercavam a cama de emergência, concentrados em salvar a vida dela. Bruno, continuando seu jogo macabro, deslizou para o lado como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Não! Você não vai! Diga logo, Marina! Eduardo gritou, a frustração fazendo sua voz ecoar como um trovão no corredor. Mas só mais um grito de Marina ecoou, antes que a equipe médica a cercasse em uma agitação frenética. A enfermeira insistia que todos se afastassem, mas o olhar de Bruno não desviava do arranjo entre ele e ela. E então, com um movimento rápido, Bruno puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo retangular. Sabe, Eduardo, o que aconteceu não foi acidental, e Marina tem o que você precisa para entender tudo. Ele apertou um botão e uma luz vermelha começou a piscar. Uma onda de horror se espalhou. Eduardo sentiu um frio na barriga. O que você fez? Ele sabia que aquele não era bom. Bruno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Uma gravação, Eduardo. Você realmente acha que uma simples mendiga poderia saber tanto? As palavras dele cortaram como uma faca fria. O medo e a raiva se misturavam. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. No instante seguinte, a imagem de Bruna apareceu em uma tela que tinha se materializado em algum lugar na sala. Eduardo piscou, sem acreditar no que estava vendo. Bruna estava ali, com um olhar sereno, mas seus olhos denunciavam um desespero contido. Se você estiver assistindo isso, Eduardo, significa que algo deu errado. Era a voz dela, e o coração de Eduardo pulou. Eu precisava sumir. A vida de Marina e a minha estão mais entrelaçadas do que você imagina. Um nó se formou na garganta de Eduardo. O que isso significava? As palavras vieram em uma torrente confusa. Bruno, desliga isso agora! Ele queria se aproximar da tela. Teria entender a verdade que ela estava prestes a revelar. Mas Bruno riu de novo. Não tão rápido. Aumente o volume, porque a verdade está prestes a sair. Bruna continuou, nervosa. Marina e eu temos um laço. Eu sei que pode parecer loucura, mas ela é minha irmã. Eu fui forçada a me afastar e você precisa entender o porquê. Algo perigoso está acontecendo e não é seguro para ela ou para você. Um silêncio parecia ter se instalado. Eduardo olhou para Marina, que estava sendo agarrada por médicos. As palavras dela matutavam-se nas circunstâncias daquela revelação. Irmãs? Bruna e Marina? Como isso era possível? Daí, do nada, as luzes do hospital começaram a piscar. Uma sirene soou ao longe e um clima de pânico tomou conta. O que é isso? Eduardo gritou, mas tudo era confuso. Os médicos começaram a agir com pressa. A enfermeira teve um ataque de pânico, enquanto Bruno apenas observava, satisfeito com o desespero. É hora do nosso jogo, Eduardo. Pode ser tarde demais para salvar sua noiva. Marina tem as respostas e você precisa escolher. Você decide quem proteger, a irmã perdida ou a noiva desaparecida.
O chão parecia desabar sob seus pés. Uma decisão, um movimento que poderia custar tudo. A imagem de Bruna na tela o observava intensamente. E a revelação sobre Marina o fazia questionar quem realmente ele tinha ao seu lado. Esperança, medos, segredos. Tudo caiu em um abismo insondável. E entre essa torrente de emoções, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria pela verdade? E assim, enquanto um pânico crescente tomava conta, Eduardo sabia que cada escolha que fizesse agora mudaria tudo. O que mais poderia estar escondido à espreita nas sombras? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Bruno, o irmão de Bruna. O que ele queria dizer? Um plano? A tensão no ar cresceu e cada músculo de seu corpo pulsava com raiva e confusão. Você está louco? O que você quer de mim? O desespero se misturava com a indignação, um veneno que corroía sua determinação. Bruno cruzou os braços, um sorriso cínico dançando em seus lábios. Este jogo que você não pediu é a única maneira de você descobrir a verdade. Você quer saber o que aconteceu com sua noiva? Ou quer proteger a mendiga que você acabou de conhecer? Ele gesticulou para o corredor, onde Marina ainda lutava pela vida, levando Eduardo a um estado de apatia e desconforto. Pare com isso! Não vou deixar você tocar nela! Eduardo gritou, mas Bruno apenas riu, o som ecoando como um trovão no hospital. Ela já faz parte disso, Eduardo. Você não percebe? A peça que falta nesse quebra-cabeça também está adormecida lá dentro. Os rostos dos presentes, desde os médicos até os curiosos na sala de espera, mostravam uma mistura de choque e temor. A enfermeira tremia, sem saber se deveria chamar segurança ou tentar controlar a situação com palavras. Bruno, você não pode estar aqui. Você não pode fazer isso. Mas o irmão de Bruna se aproximou, olhando fixamente para Eduardo com um brilho ameaçador nos olhos. O tempo é curto e sua noiva pode não sobreviver ao que está por vir. Marina tem informações. Informações que vão mudar tudo. Ele riu novamente, um riso estrangulado que parecia deixar um gosto amargo na boca de todos. Então, do nada, as luzes do hospital começaram a piscar. Eduardo sentiu um frio na barriga. Aos poucos, todos começaram a se movimentar em pânico, mas Bruno estava ali, imperturbável, assistindo a cena como se fosse um espetáculo. A sirene de uma ambulância lá fora tocou, um sinal de emergência que parecia correlacionar o caos ao que estava prestes a acontecer. Isso não é bom, Eduardo. A verdade deve vir à tona. E isto não está sob controle. Bruno gritou, e no mesmo instante, o monitor na sala de emergência apitou em um tom alarmante. Marina estava mais agitada, seu corpo parecendo lutar contra algo invisível. Marina! Eduardo se virou, cada músculo do seu corpo implorando por resposta. Ele queria correr até ela, mas o ar estava carregado de uma ansiedade insuportável, capaz de paralisar até mesmo o mais destemido dos homens. E então, em uma fração de segundo, tudo pareceu explodir em um frenesi. A porta se abriu de forma violenta e uma figura conhecida entrou, causando uma onda de choque instantânea. Era a Bruna. Mas não era a Bruna que ele conhecia. Ela estava pálida, com olhos arregalados e uma expressão que misturava terror e determinação. Não se aproximem dela, bradou, a voz forte cortando o ar como faca. Bruna, mas você está... As palavras de Eduardo se perderam no ar. Não são. Preciso que você fique longe dela, Eduardo. Bruna continuou avançando, os olhos fixos em Bruno. O irmão dela fez uma expressão de surpresa, seguida de uma raiva incontrolável.
A tensão cresceu exponencialmente. Todos no hospital se sentiam como se tivessem entrado em um turbilhão. Eduardo não sabia se a alegria de ver Bruna era maior que o medo resultante de sua presença. O que está acontecendo? O que você sabe sobre Marina? Por que vocês duas estão conectadas? Marina, nós somos! Bruna hesitou. E Eduardo sentiu seu coração acelerar. Então suas palavras saíram com pressa. Ela é minha irmã! Mas não podemos deixar Bruno descobrir a verdade. Ele tem que ficar longe de nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estava em choque. Irmãs? Como isso era possível? Por que Bruna tinha se escondido? Bruno, a fúria pulsando no rosto, apontou para Bruna. Você está mentindo! Foi você quem quis sumir, não Marina. Você não percebe que está se colocando em risco? O clima ficou elétrico. As luzes do hospital piscaram novamente e, de repente, uma explosão reverberou do lado de fora. O vidro das janelas se estilhaçou com a onda de choque e uma fumaça espessa começou a se espalhar pelo corredor. O pânico tomou conta. Gritos misturavam-se ao som das sirenes que se aproximavam. Em meio ao caos, Eduardo olhou para as duas mulheres, buscando entender a verdade entre elas. Marina, Bruna, onde está a segurança? O que aconteceu? O desespero fez sua voz soar como um sussurro. Eduardo, você precisa sair agora! Não podemos deixar que eles descubram. O choro de Bruna cortou fundo. A verdade é maior do que todos nós. E pode acabar com a nossa vida para sempre. E enquanto Eduardo tentava processar tudo, as luzes piscavam e a fumaça começava a encobrir a visão. O destino deles estava prestes a mudar mais uma vez. E as escolhas que ele fizesse agora poderiam ter consequências devastadoras. A pergunta ecoava em sua mente. Como a verdade poderia ser tão perigosa? E enquanto o caos se desenrolava, ele sabia que o tempo estava se esgotando. O que realmente estava em jogo? Qual era o próximo movimento em um jogo onde todos eram peões em um tabuleiro cruel? Enquanto as luzes do hospital piscavam e a fumaça preenchia o corredor, a tensão era palpável. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão ao ver Bruna ali, mas a situação era caótica. Ele queria entender tudo, mas a urgência e o perigo eram claros. Bruna, você voltou! Eduardo disse, a voz embargada pela emoção. A expressão dela oscilava entre determinação e pânico. Não podemos deixar Bruno descobrir o que está acontecendo. Bruna implorou, seus olhos fixos na figura ameaçadora de seu irmão, que parecia se divertir com a cena. Ele não sabe que eu estou aqui, mas Marina precisa de ajuda. Marina estava lutando para se manter consciente, o olhar confuso, perdida entre um mundo e outro. Eu não aguento mais, ela murmurou, e um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. Ele precisava agir rápido. Marina, olhe para mim! Eduardo gritou, desesperado. Mas antes que pudesse alcançá-la, Bruno se intrometeu. Chega! Vamos descobrir a verdade de uma vez por todas! O sorriso de Bruno era maligno. Ele pressionou um botão no dispositivo que ainda segurava. E a imagem de Bruna na tela começou a piscar, revelando um vídeo. Não! Desliga isso agora! Eduardo berrou, mas era tarde demais. O vídeo começou a tocar, e as palavras de Bruna ecoaram pela sala. Se você estiver assistindo, significa que estou em perigo. Marina está em perigo. Os corações começaram a disparar. A voz de Bruna prosseguiu. Nós não somos quem aparentamos ser. Minha vida está entrelaçada com Marina de uma forma que você nunca imaginou. É a única razão pela qual eu precisei desaparecer. Bruno não conseguia conter sua euforia. Viu isso, Eduardo? A verdade está diante de você.
Elas são peças de um tabuleiro muito maior. Achar que você estava prestes a se casares com uma mendiga? O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. Eduardo estava em choque. O vídeo continuava, revelando segredos de uma trama complexa. E cada frase parecia um golpe no coração dele. Bruno, o que você sabe? Eduardo tentou se aproximar da tela, mas o chão sob seus pés parecia vacilar. Você não deveria ter voltado, Bruna. Bruno berrou, sua frustração crescendo. E agora, as coisas vão ficar complicadas. Todo esse jogo não está só em suas mãos. Bruno olhou diretamente para Marina, que nesse momento lutava contra as correntes que a prendiam. Você não sabe qual é a sua verdadeira origem, não é, Marina? Ele disparou. Marina congelou. O que você quer dizer com isso? Seus olhos estavam arregalados e Eduardo sentiu um aperto no peito. Bruno desviou o olhar, como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Ela é mais do que apenas uma mendiga. Você nunca pensou que poderia ter uma conexão mais profunda com ela? Algo que liga vocês de maneira inextricável. Eduardo se virou para Marina, buscando respostas. Ela parecia tão pequena naquele momento. Mas, nos olhos dela, havia mais do que confusão. Havia medo. Marina, você pode nos dizer, por favor? Ele suplicou. Eduardo, eu não... Ela começou, mas a voz dela foi abafada pelo som de uma explosão que reverberou do lado de fora do hospital. As luzes começaram a piscar com mais intensidade e a fumaça se tornou mais densa, criando um cenário de pânico. Todos começaram a gritar, e Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. E então, a porta se abriu novamente. Era a polícia, armada e com inspeções severas. Todos tenham calma! Precisamos de evacuação imediata! Gritaram. Os tumultos deixaram todos em pânico. Mas antes que Eduardo pudesse se mover, Marina gritou. Eduardo, não fique! Eu sei quem eu sou. A verdade é que... eu sou a verdadeira herdeira da fortuna Mendonça. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo ficou paralisado. O que você disse? Ele balbuciou. O mundo girando ao seu redor. Se isso era verdade, tudo o que ele sabia estava prestes a mudar. O rosto de Bruno se iluminou com um triunfo sinistro. Esse era o segredo que você queria, Eduardo. E agora, com isso, tudo pode se desenrolar, se você fizer a escolha certa. A tensão cresceu ao redor deles. A verdade sobre Marina poderia reconfigurar não apenas suas vidas, mas todo o legado da família. Eduardo sentiu o sangue correr frio nas veias. O que eu faço agora? Pensou. E nesse momento caótico, enquanto a polícia começava a evacuar a área, ele sabia que uma linha de demarcação havia sido cruzada. O que significava essa nova revelação? Como Marina e Bruna estavam ligadas a tudo isso. Eduardo olhava entre as duas mulheres, o peso do mundo sobre seus ombros, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo estava em choque, a cabeça girando com as revelações. Entre olhar para Bruna e Marina, tentava entender como tudo aquilo se entrelaçava. A última frase de Marina ecoou em sua mente. A verdadeira herdeira da fortuna Mendonça. Os batimentos do seu coração pareciam gritos abafados na confusão. Marina, você está dizendo que... A pergunta pairava no ar. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, outro estrondo ecoou e o chão tremeu. A fumaça escura invadiu o corredor e um pânico visceral tomou conta de todos. Os gritos começaram a se misturar a sirenes. A polícia corria.
Eduardo sentiu uma ira crescente. Você quer me destruir, Bruno? Isso não é um jogo. A vida dela está em risco. A determinação crescia em seu peito, mas em meio ao tumulto, sentiu-se impotente. Mais gritos, mais pessoas empurrando. E lá estava a enfermeira, puxando Eduardo para longe. Você precisa ir, é perigoso aqui. O desespero em seus olhos coincidia com o som de vidro quebrando. Bruno estava prestes a falar, quando a sala inteira foi cortada por uma explosão de luz e som. A porta se arremessou para fora, deixando um caminho aberto. Eduardo, enfiado entre os gritos e a fumaça, viu uma figura entrar na sala. Um homem alto, vestindo um terno escuro, com um olhar gélido e expressão decidida. Ele apontou para Bruno, um sorriso que não alcançava os olhos. Chegou a hora de pagar suas dívidas, irmão. Eduardo ficou perplexo. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, enquanto a tensão alcançava um novo ápice. O homem se fez presente, tomando espaço com a sua aura sombria. Eu sou o que você não esperava. O motivo pelo qual Bruna sumiu. A razão pela qual Marina, sua irmã, também precisa de você. Ele revelou, dando um passo à frente, seu olhar fixo em Bruno. A revelação era um peso no ar. O que estava acontecendo? O quê? Como você sabe que ela é... Ponto. Eduardo não conseguia concluir. Irmãs? A pergunta saiu como um sussurro involuntário. Marina, à beira da inconsciência, agarrou-se à cama, como se escutasse as emoções à sua volta. Mais lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por favor, não, sussurrou. Uma súplica que partia o coração. Isso não é sobre você, Marina, o homem interno disse desdenhando. Olhando para Bruno, completou. Você pensou que poderia escapar, mas a verdade veio atrás de você. Como sempre vem. Um silêncio profundo se instalou. Eduardo olhou entre os dois. Bruno, com a expressão desfigurada, lutava contra o que parecia ser um medo genuíno. Você não pode fazer isso. Ninguém precisa saber. O homem sorriu premeditadamente. Ah, mas já é tarde demais. A verdade está em jogo. E você, Bruno, está jogando com cartas marcadas. Ele se virou para Eduardo, seu olhar agora suave. Você não tem ideia do que aconteceu nos últimos anos. São segredos que poderiam destruir famílias. Nesse momento, a emoção cortou a respiração de Eduardo. O que mais havia escondido? E enquanto a tensão aumentava, ele soube que uma rocha estava prestes a despencar. Um estrondo fez todos estremecerem, e o homem interno fez um gesto rápido. Precisamos ir. Não estamos a salvo aqui. Mas antes que pudessem reagir, uma nova onda de fumaça invadiu o ambiente, e gritos de pânico começaram a se espalhar mais uma vez. Eduardo sentiu que tudo estava fora de controle, como se um redemoinho estivesse se formando ao seu redor. E nesse instante, sem tempo para mais perguntas, ele percebeu a verdade devastadora que poderia vir à tona. Havia mais entre Marina e Bruna do que era visível. Esses laços podiam não ser apenas familiares, mas suficientes para reescrever a história de suas vidas. Enquanto as luzes piscavam e a confusão tornava-se insuportável, Eduardo foi tomado por uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. E ele tinha que escolher: proteger Marina, a irmã que ele não conhecia, ou confrontar um passado obscuro que ameaçava consumir todos ao seu redor. E, entre olhar para Bruna e Marina, tentava entender como tudo aquilo se entrelaçava. A última frase de Marina ecoou em sua mente. A verdadeira herdeira da fortuna Mendonça.
Os batimentos do seu coração pareciam gritos abafados na confusão. Marina? Você está dizendo que... Não! A pergunta pairava no ar. Mas antes que pudesse terminar a frase, outro estrondo ecoou e o chão tremeu. A fumaça escura invadiu o corredor e um pânico visceral tomou conta de todos. Os gritos começaram a se misturar às sirenes. A polícia corria, empurrando as pessoas para a saída. Eduardo se virou bruscamente e viu Bruno rindo, como se tudo aquilo fosse um espetáculo. Você realmente acha que pode salvar alguém aqui? Que pode decidir quem vive ou morre? Ele apontou para Marina, o sorriso frio, aumentando a intensidade da tensão. Aquela brincadeira tinha ido longe demais. Eduardo sentiu uma ira crescente. Você quer me destruir, Bruno? Isso não é um jogo. A vida dela está em risco. A determinação crescia em seu peito, mas em meio ao tumulto sentiu-se impotente. Mais gritos, mais pessoas empurrando. E lá estava a enfermeira, puxando Eduardo para longe. Você precisa ir, é perigoso aqui. O desespero em seus olhos coincidia com o som de vidro quebrando. Bruno! Estava prestes a falar, quando a sala inteira foi cortada por uma explosão de luz e som. A porta se arremessou para fora, deixando um caminho aberto. Eduardo, enfiado entre os gritos e a fumaça, viu uma figura entrar na sala. Um homem alto, vestindo um terno escuro, com um olhar gélido e expressão decidida. Ele apontou para Bruno, um sorriso que não alcançava os olhos. Chegou a hora de pagar suas dívidas, irmão. Eduardo ficou perplexo. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios, enquanto a tensão alcançava um novo ápice. O homem se fez presente, tomando o espaço com a sua aura sombria. Eu sou o que você não esperava. O motivo pelo qual Bruna assumiu. A razão pela qual Marina, sua irmã, também precisa de você. Ele revelou, dando um passo à frente, seu olhar fixo em Bruno. A revelação era um peso no ar. O que estava acontecendo? O quê? Como você sabe que ela é? Eduardo não conseguia concluir. Irmãs? A pergunta saiu como um sussurro involuntário. Marina, à beira da inconsciência, agarrou-se à cama, como se escutasse as emoções à sua volta. Mas lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por favor, não, sussurrou. Uma súplica que partia o coração. Isso não é sobre você, Marina. O homem interno disse, desdenhando. Olhando para Bruno, completou. Você pensou que poderia escapar, mas a verdade veio atrás de você, como sempre vem. Um silêncio profundo se instalou. Eduardo olhou entre os dois. Bruno, com a expressão desfigurada, lutava contra o que parecia ser um medo genuíno. Você não pode fazer isso. Ninguém precisa saber. O homem sorriu premeditadamente. Ah, mas já é tarde demais. A verdade está em jogo. E você, Bruno, tá jogando com cartas marcadas. Ele se virou para Eduardo, seu olhar agora suave. Você não tem ideia do que aconteceu nos últimos anos. São segredos que poderiam destruir famílias. Nesse momento, a emoção cortou a respiração de Eduardo, o que mais havia escondido. E enquanto a tensão aumentava, ele soube que uma rocha estava prestes a despencar. Um estrondo fez todos estremecerem. E o homem interno fez um gesto rápido. Precisamos ir! Não estamos a salvo aqui. Mas antes que pudessem reagir, uma nova onda de fumaça invadiu o ambiente. E gritos de pânico começaram a se espalhar mais uma vez. Eduardo sentiu que tudo estava fora de controle. Como se um redemoinho estivesse se formando ao seu redor. E então, em um movimento rápido, o homem interno tirou uma pequena caixa do bolso e apertou um botão.
Um brilho intenso irrompeu da caixa, e uma projeção surgiu no ar, mostrando imagens de Bruna e Marina em um encontro secreto. Isso não estava em seus planos, estava? Disse ele, enquanto todos olhavam horrorizados. As imagens revelavam uma história inegável. Bruna e Marina estavam em uma conspiração, arquitetando algo que Eduardo jamais poderia imaginar. O homem continuou. Elas foram criadas para se tornarem opostas, uma destinada a desaparecer e a outra a assumir o controle. A verdadeira questão é: quem você realmente ama? A resposta está neste momento e nas mentiras que cercam cada um de nós. Os gritos foram silenciados, enquanto todos tentavam processar o que viram. Bruno, agora mais branco que o papel, olhou para a tela com puro desespero. "Que você fez?" vociferou, perdendo a compostura. Eduardo estava paralisado. Como assim? Tudo aquilo era uma farsa? O que tinha sido real até aquele momento? Um nó se formou em sua garganta. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Cada respiração se tornava um desafio. Ele estava prestes a descobrir um segredo que poderia reescrever toda a sua vida. E no fundo, uma nova pergunta surgiu. Quais seriam as consequências reais de saber a verdade? Eduardo estava paralisado, o coração acelerado enquanto as revelações se desenrolavam diante dele. As palavras do homem interno ecoavam na sua mente, misturando pavor e confusão. Marina, a irmã que ele não conhecia, conectada a uma trama obscura que ultrapassava suas expectativas. A explosão de sentimentos era intensa. "O que está acontecendo, Bruno?" gritou, tentando compreender a avalanche de informações. Bruno, agora claramente exposto, parecia perder a confiança. "Você não sabe de nada." "O que eu fiz foi para proteger vocês." "Proteger? Isso é um jogo para você?" A raiva de Eduardo fervia, mas ao mesmo tempo um nó se formava na garganta dele. Tudo o que acreditava estava em ruínas, e a vida de Marina estava em risco. Então, de repente, a fumaça densa começou a se dissipar à medida que a fumaça se acumulava. Eduardo sentiu a urgência no ar. "Precisamos sair agora!" gritou, puxando Marina para perto, apoiando-a. O homem interno concordou. É agora ou nunca. Todos se mobilizaram, mas Bruno ainda estava ali, uma sombra em um canto, observando como se sua derrota estivesse próxima. "Eu não vou deixar vocês saírem", gritou. Mas a determinação de Eduardo era inabalável. Ele não podia se permitir hesitar. Corpos corriam em direção à saída. A multidão estava em alvoroço. Ao passar pela porta, Eduardo viu a sirene da polícia iluminando o caminho. Ele segurava firme a mão de Marina, enquanto ela lutava para se manter consciente. Compreendia que havia mais a desvendar, mas a vida dela era a prioridade. A polícia havia cercado o prédio, os rostos tensos e as armas em punho. "Saia com as mãos para cima!" gritaram, mas Eduardo não pôde parar. Meus instintos estavam gritando por ação. "Aqui! Temos que ajudar ela!" A enfermeira assistiu assustada e acenou para outros médicos que correram em auxílio. A confusão aumentava. Eduardo só queria que seus sentimentos filhassem. Marina estava desmoronando, e a adrenalina fazia seu corpo agir antes mesmo de pensar. "Aguente firme, Marina. Nós vamos sair disso", ele disse, as lágrimas escorregando pelo rosto dela. Mas então,
algo realmente inesperado aconteceu. Entre os gritos, uma figura familiar surgiu. Bruna. Ela estava de pé, visivelmente abalada, mas determinada. Todos precisam ouvir! Ela gritou, e o barulho da multidão começou a diminuir. Bruno não pode fazer isso, e se não agirmos logo, todos estarão em perigo. Mas por quê? Eduardo perguntou, seus sentimentos em conflito. Ele queria entender o que estava em jogo. Bruna respirou fundo, porque existe uma verdade mais profunda. A fortuna, a família, estamos todos conectados de maneiras que nunca imaginamos. E Marina, ela é a chave para tudo isso. As palavras dela foram como um clarão de luz na escuridão. O que ela estava insinuando poderia mudar tudo. Eduardo sentiu que a esperança poderia emergir das cinzas do desespero. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas, ele disse, abraçado a Marina, mas sabendo que o plano tinha que ser mais do que um grito desesperado. No tumulto da sala, Bruno se virou, a fúria queimando em seus olhos. Você nunca deveria ter voltado, Bruna. E você, Eduardo, nunca deveria ter escolhido a mendiga. A vida é mais do que o que você sempre soube. Bruna contra-atacou. A escolha não é entre você e a herança, mas entre o que realmente importa. Finalmente, Eduardo olhou para Marina, o ímpeto de lutar se renovando. Ele poderia perder tudo, mas ao lado dela a força surgia. Vamos juntos, Marina. Vamos descobrir a verdade. E assim, em meio ao caos, eles avançaram. As armas dos policiais estavam apontadas, mas cada passo era uma afirmação do que podiam construir. Mas e agora? Perguntava-se Eduardo enquanto se afastava da noite caótica e incerta, com Marina em seus braços. Era um novo começo e, ao mesmo tempo, uma revelação de que a verdadeira herança não era o dinheiro ou o nome, mas conexões mais profundas. Cada escolha ainda estava diante deles. E a pergunta persistia, enquanto davam os primeiros passos para o desconhecido. O que mais se escondia nas sombras, esperando para emergir? E o que realmente significava ser parte de uma família? Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram este desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Vamos juntos aumentar esta comunidade.